Iniciamos mais um projeto Trajetórias, uma iniciativa do SESC Piracicaba, desenvolvida em parceria com a Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. O projeto consiste em entrevistas com pessoas naturais do município de Piracicaba ou que para cá vieram e fixaram suas raízes. A ideia é conhecer melhor a história de Piracicaba, bem como a sua tradição cultural e seu desenvolvimento socioeconômico. As entrevistas envolvem pessoas dos mais diversos setores e segmentos, revelando, portanto, uma sociedade dinâmica e complexa. Enfim, um trabalho que merece ser apreciado. Nesta edição, entrevistamos o diretor de teatro João Prata. Imperdível. Herdeiro de uma tradição de artista do teatro desde o tempo dos tataravós. Olha a responsabilidade. João Batista Prata Rodrigues, conhecido no meio cultural apenas como João Prata, se destacou em Piracicaba pelo seu trabalho de direção da peça Paixão de Cristo, em 1990. Espetáculo moldado a partir de seu olhar poético para as questões do cristianismo, transformado em um verdadeiro show de imagens em espaço aberto, com grande sucesso de público durante os 13 anos em que esteve na direção da peça. Foi dele também a assinatura de vários projetos de revitalização de manifestações populares, com forte expressão estética, como a Festa do Divino, a Congada do Divino e Congada de São Benedito. Nasceu em São Paulo, em 1947, já em figurino de teatro amador, atividade pela qual desenvolveu profunda afinidade e grande paixão. Na década de 60 do século passado, evidentemente, João Prata participou do espetáculo O Balcão, de Jean Genet, onde trabalhavam grandes nomes do teatro nacional, Raul Cortez, Sérgio Manberti, Ruth Escobar, entre outros. Na década de 80, ganhou autonomia empreendedora e montou a própria companhia, João Prata Produções Artísticas. Até que o reconhecimento pelos seus trabalhos começou a se configurar em forma de premiações. Ou seja, você tem um histórico não só de formação, como de desenvolvimento de projetos e depois os louros, né, do reconhecimento do trabalho e da qualidade do trabalho desenvolvido. João Prata, quando a gente fala desde os tataravós, é longe. Então, conta um pouco esse antepassado, né, da formação familiar. Na verdade, a minha família chegou a ter 30 pessoas em uma companhia, que era a Companhia do Arruda. E depois, lógico, fomos casando e essa companhia foi aumentando. De que período nós estamos falando? Na verdade, assim, eu até trouxe umas fotos, né, para mostrar para vocês, e algumas são de 1901, e daí essas fotos até eu queria colocar assim para vocês verem a ligação que eu tenho com Piracicaba. Essa minha família, essa companhia, que era uma companhia, eles rodavam pelo Brasil inteiro, né? Tem pessoas nascidas em Curitiba, em Santa Catarina, no Norte, no Pará, eles rodavam pelo Brasil inteiro. E ficavam muito tempo, porque assim a companhia tinha um repertório, ficavam meses nas cidades. E aqui em Piracicaba, essa companhia esteve muitas e muitas vezes, a Companhia do Arruda. Até tem uma coisa bem interessante, o Carlos ABC, que as pessoas todas conhecem aqui em Piracicaba, está dirigindo um espetáculo que está atualmente em São Paulo, que é sobre a história de uma vedete aqui de Piracicaba. E ela, na verdade, ela trabalhou na Companhia do Arruda
e tomou conhecimento até de como funcionava uma companhia, e ela depois montou a companhia dela, que também rodou pelo Brasil todo. E essa relação com o teatro, ela tem origem em que país? Na verdade, assim, os familiares do lado da minha mãe são portugueses, mas assim, o mais antigo de todos, que era o Sebastião Arruda, de repente fez um curso de teatro, começou a mexer com teatro, conheceu a esposa do Sebastião Arruda. Ela já era viúva, tinha um filho. Depois que ele se casou com a Francisca, né, eles tiveram mais 13 filhos. 13 filhos, com um que ela tinha, foram 14 filhos. E assim, quando ele montou essa companhia, todos os filhos seguiram essa linha do teatro e foram se casando por aí pelo Brasil, e essas pessoas entrando para a companhia. A minha bisavó, a Olívia, o meu bisavô, Gustavo, a conheceu em Santa Catarina, e ele tinha 14 anos e ela 15. A companhia ficou um tempo lá, depois, quando saíram, que iam embora, eles tinham se conhecido lá, se apaixonaram, e aí o que eles fizeram? Eles fugiram, passaram uma noite fora, que não aconteceu nada, ela garantia, mas naquele tempo, imagina, fugiu com o rapaz e passou fora, vai ter que casar. No dia seguinte, quando encontraram eles casaram. E ela se casou com ele e veio e foi para a companhia. O que aconteceu? Depois de um ano e pouco, nasceu a minha avó, depois as outras duas irmãs, mas, em resumo, ele tinha 14 anos, então, assim, a diferença dele, do meu bisavô, para minha avó, era exatamente assim, de 15 anos só de diferença. Então, assim, na companhia, lá pelas tantas, ele tinha 32 anos, 31 anos, ele era o galã da companhia, e as filhas eram as mocinhas da história, só que o público não sabia. Faziam, inclusive, cenas de amor, etc., era o pai com a filha, mas assim, tudo com muito respeito, obviamente. E era interessante, inclusive, assim, essa minha bisavó, ela falava que ela era a prima da Anita Garibaldi, dessa história toda que a gente conhece. Mas, assim, esse pessoal todo foi casando e foi entrando para a companhia. Aqui em Piracicaba, eles tiveram essa companhia, era uma companhia grande, companhia muito grande. Eles chegavam nas cidades, tinham que alugar, às vezes, 2 imóveis, 3 imóveis, 2, 3 casas, ficavam muitos meses, né? E porque, assim, eles viajavam com tudo, com toda, enfim, seus móveis, suas roupas, além de todas as coisas da companhia, né? Figurinos, cenários, tudo, mas, assim, até os cachorros eles levavam juntos, tal. Então, essa ligação que eu tenho com Piracicaba. Eu até na década de 80, em 83, eu trouxe a minha avó a Piracicaba, e aí o seu José ABC, pai do Carlos ABC, né, que era jornalista, ele a entrevistou, e é uma matéria interessante, vou mostrar aqui para vocês. Ele fala que uma atriz do início do século estava visitando novamente Piracicaba, e ela já estava com 84 anos. Essa a ligação que eu tinha, então, assim, para as pessoas entenderem como que eu tinha essa ligação minha com Piracicaba. Ou seja, essa companhia já circulava pelo Brasil. Pelo Brasil todo, e sim. Piracicaba, pelo fato da gente ter um bom teatro, que era o Teatro Santo Estevão, se tornou um ponto de apresentação dos espetáculos desse grupo. Do grupo, exato. Porque como eles tinham um repertório, eles vieram diversas vezes para cá, para Piracicaba, sempre que tinham algum espetáculo novo, eles acabavam, cidades que ia muito bem, né, de público, tal, né, que tinham um bom teatro, porque eram espetáculos muito grandes, né, muito grandes. E em Piracicaba tinha público. E em Piracicaba para isso. tinha um público muito bom. E o seu pai, seus pais?
Não, na verdade, assim, foi interrompido exatamente assim. Minha mãe e meu pai não, porque essas pessoas, né, de família teatral é do lado da minha mãe, né? Meu pai é filho de espanhol e não tinham essa ligação. O pessoal é do lado da família da minha mãe, né? E então a minha mãe não seguiu. E aí eu tinha muita ligação com a minha avó e achava sempre muito interessante, mas também profissionalizei e acabei seguindo o teatro, tinha essa ligação, gostava, mas não era exatamente o que eu iria fazer, viu, Romualdo? O que você pretendia fazer? Eu queria fazer história e queria, assim, me envolver um pouco com arqueologia, que é uma coisa que eu gostava muito, assim, me fascinava muito. Olha só. Só que aí, com teatro, o que aconteceu? Na década de 60, alguns amigos meus, eu fazia teatro amador na década de 60, em São Paulo, alguns amigos meus já estavam se profissionalizando, entraram para aquele grupo do Areninha, né, que era do Arena, eram os grandes movimentos, né, teatral em São Paulo. E até de formação deles. Exato. Mas aí o que aconteceu? Nós fomos participar, em São Carlos, aconteciam grandes festivais de teatro. E no final da década de 60, nós fomos participar de um espetáculo, e quando nós chegamos lá, o grupo amador, né, que eu participava, foi censurado o espetáculo. Era a época da censura, né? E nós éramos muito jovens, né? Um grupo amador, ficamos até um pouco amedrontados, assim, né? Aquela época era uma coisa difícil, pesada, e nós voltamos. Não pudemos nos apresentar, deu uma repercussão, sai até no Jornal Nacional, o grupo foi censurado e papapá. Mas qual peça ia ser apresentada ali? Chamava-se Um Caminho entre Dois Túmulos, de um autor muito conhecido, trabalhei muito com ele, que é o Ronaldo Ciambroni. E aí o que aconteceu? Nós viemos e encerrou ali. Só que a classe teatral ficou muito interessado, que esse grupo de um bairro, morava ali na Aclimação, que faz um teatro numa igreja, de repente, o que é esse espetáculo que eles fizeram, né, que deu todo esse... Aí, um ano mais ou menos depois, nós, nem no salão da igreja, foi na cripta dessa igreja, a classe teatral queria ver o espetáculo, nós apresentamos assim, só para o pessoal da classe, fechado, uma segunda-feira à noite, nós apresentamos o espetáculo para a classe teatral de São Paulo, vieram essas pessoas todas, e casualmente estava acontecendo o Balcão, em São Paulo, que era um grande espetáculo, né, produção da Ruth Escobar, e aí ia ter uma substituição. Eu vou interromper. Pois não. Nessa substituição, por que eu estou interrompendo? Eu gostaria que você falasse um pouco antes, porque eu sei que aí nós estamos já chegando no João Prata, que vai se tornar um profissional da área. Mas eu quero ver o menino João Prata nesse histórico. Onde que estava transitando esse menino? Na verdade, assim, eu me interessei em fazer teatro amador, né, assim, porque a minha avó contava muitas histórias, né, as histórias da família, assim, que tem centenas de histórias, né, ela contava muito bem, então, assim, eu me interessei muito, assim, ela, por exemplo, trabalhou em teatro que a iluminação ainda era a fogo, né, era com aquelas luminária, tipo lampião, né, aquela iluminação assim, e ela contava para a gente, por exemplo, como era, inclusive, assim, feita a maquiagem, porque quando era com esse tipo de iluminação, a maquiagem tinha que ser toda muito clara, então eles preparavam, vamos pôr lá uma garrafa de álcool lá com alvaiade, que é, não sei se você conhece, um pó branco, né, que eles misturavam, né, tal, e preparavam para fazer tipo o pancake de agora, né, e aí eles preparavam, tinha que ser a maquiagem muito clara, e como era a pintura dos olhos,
O blush, assim, o vermelho, era importado, o batom também, mas assim, a base não era o pancake, era com esse alvaiade. E a pintura dos olhos era ainda assim, com a rolha queimada, com um pouquinho de gordura da frigideira, né, que eles misturavam, fazia aquele meladinho, assim, meio brilhante, né, que ficava brilhante, com aquela queimado da rolha, e aí com um fiapo de vassoura, daquela piaçava, né? Aham. Eles passavam e aí colocavam e puxavam, que aí já ficava o risco da pintura. Então ela contava todos esses detalhes, as viagens, muitos lugares no norte que viajaram, ou no nordeste, quando viajaram de uma cidade para outra, que não tinha nem trem, iam às vezes assim de carro de boi, transportando todos os móveis, o cachorro, os figurinos, cenários. Então ela contava muito, então eu achava muito interessante tudo aquilo, né? Ou seja, ela estava passando para você a magia da vida do artista no começo do século passado. Exato. Então, assim, eu achava muito interessante. Ela, inclusive, assim, contava assim, dizia assim, hoje o artista atual é maravilhoso. Nós fazíamos, por exemplo, lá o Conde de Monte Cristo, atravessava o palco, assim, com aquele cenário assim, de ondas, né? E o ator atravessava assim de quatro, engatinhando, assim como se estivesse nadando. Aí, quando chegava do outro lado aí levantava e acenava, tal, etc., e ele sequinho. Hoje não, hoje o ator tem que estar molhado, Ele falou assim, era muito diferente, mas naquele tempo era maravilhoso tudo isso. O uso da imaginação. Sim, da imaginação mesmo, né? Mas eram grandes espetáculos que eles tinham, não sei quantas cenas, não sei quantos atos. E você lembra se eles tinham preferência para algum tipo de ator? Era mais drama, mais comédia, mais fechada? Eles na verdade, eles tinham tudo, tanto comédia como drama, e assim, depois, com o passar do tempo, e quando foi passando o tempo, foi começando a vir a linha de musical, né, musicais, e aí ela, por exemplo, a minha avó chegou a trabalhar em alguns espetáculos já cantados, tal, etc. Né? Talvez então, uma influência americana já aí no processo de culturização. Sim, eles foram passando por toda essa mudança. Um especialista aí que fala muito sobre o Mazzaropi, etc., né, fala inclusive assim sobre o trabalho do meu tio Arruda, que ele é que criou o primeiro assim personagem para teatro do caipira. Ele era amigo do Cornélio Pires, perdão. E foi amigo dele. E ele, na verdade, tinha criado esse primeiro personagem, e o Mazzaropi, inclusive, assim, aproveitou dessa ideia para criar os personagens dele, mesmo aquele do caipira todo. Isso tudo ligado lá, nem o Cornélio Pires era muito amigo do Arruda, do Sebastião Arruda, né? Que era esse meu bisavô aí, né? Então, agora sim, sabendo um pouco mais de como se deu o processo, nós voltamos à cripta da igreja. A cripta da igreja, e aí o que aconteceu? A peça do Ciambrone foi do Ciambrone, e aí as pessoas viram o que era o espetáculo, que tinha sido censurado, e aconteceu uma substituição no balcão. Mas qual era a essência da peça do Ciambrone? Na verdade, era, por incrível que pareça, assim, era praticamente assim uma paixão de Cristo à moda nordestina. Quer dizer, não havia motivo nenhum para censura. Não tinha, mas era uma época assim que qualquer coisa você falasse do nordestino, do que sofria, do que plantava, da seca, tudo era censurado nessa época, né? E aí foi censurado, nós também não entendemos, nós estávamos acreditando que era uma coisa super ingênua, né? Que nós estávamos mostrando, e aí, voltando lá, aí eu ia ter essa substituição,
e estava o pessoal do grupo da Ruth Escobar, e aí eu recebi o convite para fazer essa substituição. Eu não tinha intenções de me profissionalizar, meus colegas estavam profissionalizando, eu ainda não. E aquilo era só meio que um hobby, mas aí era um grande espetáculo, aí mexeu mesmo com a minha cabeça, e eu... E Jangelier, por excelência, é um provocador. Sim. Não, e o São Paulo estava recebendo assim o título de capital do teatro da América do Sul por essa montagem. Para você ter uma ideia, o Teatro Ruth Escobar tem 3 salas, ela desmontou as 3 salas, né, um grande risco, né? Ela desmontou as 3 salas para montar uma cenografia para esse espetáculo. Era uma estrutura toda de ferro, que equivaleria assim, a uns 3 andares de um prédio, mais ou menos, e o público ficava sentado todo no entorno. Tem uma fotografia aqui até bem interessante aqui do espetáculo. O público ficava sentado na volta, certo, né? Certo. E um palco redondo, né, de acrílico, que era seguro assim por 2 guindastes, né? E aí ele descia com os atores já em cima, né? E as pessoas ficavam assistindo assim. Então você via personagens embaixo e personagens em cima. Por exemplo, o personagem que eu vim fazer, e aí ficavam outros 2 guindastes em cima, e você se prendia, que nem esses cinturões de paraquedistas, né? Seminu, só com tapa-sexo, e aí quando o guindaste se movimentava e passava por cima desse espaço, aí o cabo de aço ia soltando e você vinha pendurado, né? Solto no ar. Então, assim, o público via personagens embaixo e personagens em cima, no ar, né? Era assim, era uma montagem. Censura não atuou nesse momento? Na verdade, assim, tinha, sim, algumas coisas delicadas. A Ruth Escobar tinha muita força, porque ela, assim, estrangeira, né, portuguesa, tal, e era uma líder, né, dentro do teatro. Mas, por exemplo, o tempo todo que eu fiz espetáculo, naquele tempo as pessoas não tinham, nem todo mundo tinha carro, né? O teatro fica ali na Rua dos Ingleses, e do teatro até a Brigadeiro Luiz Antônio tem mais ou menos, são umas 2 quadras. E subindo a Brigadeiro Luiz Antônio até a Paulista, mais umas 3 quadras. Então, o elenco era a instrução da Ruth Escobar. Nós fazemos a última cena, e assim, em seminus, como eu te falei, deixavam as roupas todas abertinhas lá no camarim, descíamos correndo da última cena, punhamos a roupa, assim, correndo, e quando saiu o elenco para agradecer, a gente já se misturava com o público, e a gente saía com o público para ir embora. Eu, no caso, por exemplo, assim, e outros também, né, nós tínhamos que caminhar até a Brigadeiro Luiz Antônio, subir até a Paulista para tomar o ônibus para ir embora para casa, porque, assim, sempre na porta de teatro tinha polícia, né, e, assim, fatalmente, quase todas as noites, um ator era preso. Então, assim, era uma tensão, era um nervosismo, a sua saída do trabalho, por conta dessa repressão toda que acontecia. Depois dessa apresentação, você já se via como um artista? Não, eu fui aprender muito mais, assim, lógico, como amador, você é curioso, você pergunta aqui, se informa ali, faz uma oficina aqui, outra ali. Depois eu aprendi muito, lógico, vendo assim, você vai trabalhar num espetáculo onde está o Raul Cortez, Célia Helena, Ruth Escobar, só feras, né, assim, e então, assim, eu muito humildemente, né, ficava cuidando de tudo, perguntando tudo, eles todos, assim, muito receptíveis, né, que eram com os novos, né, mas aí depois de lá do balcão, eu fiz um infantil em São Paulo, e aí eu fui convidado por um produtor do Rio Grande do Sul, e foi muito bom, porque eu aprendi muito lá. Mas, ao mesmo tempo, eu saí um pouco
do eixo São Paulo, né, que era o grande boom no momento, era o caldeirão. né? Mas eu fui para o Sul e fui para fazer um espetáculo lá, que era tipo uns 3, 4 meses, acabei ficando 7 anos em Porto Alegre. Mas assim, foi muito interessante, porque aí eu tive a oportunidade de conviver, trabalhar com o pessoal do curso de arte dramáticas, né, de lá do UCAD, lá de Porto Alegre. E aí é que eu fui tomar um conhecimento mais a fundo sobre teatro mesmo, arte né? cênica. Exato. Aí trabalhei com uma diretora que era professora lá, e no Sul, assim, de 4 meses, acabei ficando 7 anos, você imagina a quantidade de coisas que eu fiz lá. Mas um dos trabalhos mais importantes que eu fiz foi As Aventuras de Tibiquera. Para mim, assim, foi muito gratificante, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Érico Veríssimo, e ele abriu uma exceção para que se fizesse esse espetáculo, né, e que eu estaria fazendo o Tibiquera. Então foi assim, foi maravilhoso, foi uma experiência muito, muito boa. Eu, particularmente, eu acho o Érico Veríssimo um dos maiores escritores Ai, brasileiros. maravilhoso. Aquele O Tempo e o Vento, assim, é uma coisa Fenomenal, né? fenomenal, assim, maravilhosa, maravilhosa. Aí voltei para São Paulo, tive algumas experiências até com espetáculos de dança no Rio Grande do Sul, mas aí vim para São Paulo, fui fazer alguns, enfim, tocando a carreira, né? Fui fazer Terezinha de Jesus, foi quando eu tive até a oportunidade em Terezinha de Jesus. Esse espetáculo também foi bem importante, porque além de ter ficado veio aqui para Piracicaba diversas vezes, além de ter feito uma carreira grande em São Paulo, esse espetáculo, muitos meses em cartaz em São Paulo. Depois tinha aquele Serviço Nacional do Teatro, nós tivemos um patrocínio, e a gente viajou 3 meses daqui de São Paulo até Pernambuco. Com a Terezinha de Jesus. Com a Terezinha de Jesus. E esse era um musical, né, e tinha um toque de espetáculo de revista. Foi com esse espetáculo que eu acabei conhecendo o pessoal da Nova Jerusalém, lá em Pernambuco, da Paixão de Cristo, porque nesse espetáculo trabalhavam 2 pessoas de lá, de Pernambuco. Uma era a Florisa Rossi, que na época, assim como tinha a Hebe Camargo, que apresentava espetáculos da Record aqui em São Paulo, não era fantástico assim para o Brasil inteiro, eram regionais, ela apresentava um programa de domingo à noite lá, e ela era quem fazia a Maria na Nova Jerusalém, e ela tinha vindo para São Paulo e estava voltando, depois de 8 anos, para Pernambuco. E junto, essa daqui que era lá de Pernambuco, tinha a Salomé Parísio. Salomé Parísio, que era uma vedete, foi uma das grandes vedetes aqui do Brasil, né? E ela era pernambucana, e tinha uma história assim até muito interessante da Salomé. A Salomé, quando foi se apresentar no Teatro Santa Isabel, ela e a irmã tinham aprendido, né, canto, né, eram sopranos, tal. Elas cantavam no coral, mas como elas eram negras, quando esse coral foi se apresentar no Teatro Santa Isabel, elas foram impedidas de se apresentar porque elas eram negras, e elas tiveram que ficar cantando da coxia. E aí ela foi depois descoberta, foi levada para o Rio, se tornou a grande vedete, foi para o exterior, tudo. Viu? E aí ela volta com esse espetáculo, e ela diz: agora é a minha volta por cima, porque nós fomos para o Teatro Santa Isabel para fazer uma semana, e ficamos 3 semanas com grande sucesso lá. Antes de falar de um prêmio que você ganhou em São Paulo, um grande prêmio, significativo na sua carreira, eu vou convidar o Carlos ABC para fazer uma performance. Ele disse assim: olha, deixem aberto, esse espaço é da minha performance. Opa! Vamos ver o que ele apresenta. Vamos ver, sim. Opa! Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração da América, no hemisfério sul, num claro instante. Depois
depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpidas, mais avançado que as mais avançadas, das mais avançadas das tecnologias. Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, em todo gás, em todo líquido, em átomos, palavras, gesto e som magnífico, de um ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim, resplandecente, descerá um índio, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá, impávido, que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi, o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Um índio, de Caetano Veloso. É uma homenagem minha ao artista João Prata, meu amigo querido, que gosta tanto da causa indígena, né? Que eu lembro, inclusive, assim, de quando fazíamos teatro, escola, íamos para as escolas apresentar espetáculo em São Paulo, e as escolas que abriam espaço, o João mantinha uma exposição de índios com belíssimos trabalhos, artefatos indígenas. E nesse momento, né, em que os povos originários passam por tantos problemas, né, eu gostaria de fazer essa singela homenagem ao João Prata, através desses povos originários. Um índio, viva o índio, viva João Prata. Fala então agora sobre a premiação, esse prêmio tão importante na sua carreira. Eu, na verdade, depois que voltei para São Paulo, fiz uma série de espetáculos e tal, e aí montei a minha companhia, na década de 80, montei a minha companhia, e foi quando eu comecei a me interessar mais por folclore. E aí comecei a pesquisar, não sabia exatamente o que eu iria montar, pesquisei muita coisa na área de folclore, mas assim, o que eu mais me interessei foi pelo Bumba Meu Boi, que daria para montar um grande espetáculo. Fiz a pesquisa, coincidentemente um rapaz aqui de Piracicaba, eu já tinha contato aqui com Piracicaba, porque Terezinha de Jesus veio muitas vezes a Piracicaba, e quando eu vim com esse espetáculo para cá, foi quando eu conheci o Carlos ABC. A gente se conhece desde, acho que 79, e aí o que aconteceu? Conheci o Gilberto Gregolin, e ele escreveu para mim o Boi. E aí esse Um Certo Boi Bumbá foi um espetáculo assim, que marcou a minha carreira, que aí eu ganhei o APCA, que é o prêmio dado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, acho que é o principal prêmio do estado de São Paulo, e eu ganhei como melhor diretor com esse espetáculo que foi escrito pelo Gilberto Gregolin, daqui de Piracicaba. E projetos em Piracicaba? Tem um momento que você adota a cidade e começa a desenvolver trabalhos aqui. Exato, porque assim, como eu já tinha esse vínculo, fiz muita amizade com o Carlos ABC. Carlos ABC foi para São Paulo, trabalhou na minha companhia. Na minha companhia depois viemos com coisas para cá, para Piracicaba. Aí foi ficando cada vez mais forte o meu vínculo com Piracicaba. Quando o Carlos aí depois assume a Secretaria de Cultura, ele indica o meu nome para o Guarantã. Então foi ele que indicou o meu nome, porque assim, nós trabalhamos em muitos espetáculos. Em alguns espetáculos da minha companhia que eu dirigi, ele trabalhou como ator. Em outros espetáculos que ele montou aqui em Piracicaba, eu trabalhei como ator. A gente tem muita afinidade, nós nos conhecemos há muitos anos. Carlos é assim, tipo irmão, você sabe disso. Uhum. E assim, eu sempre fui muito bem acolhido pela família toda do Carlos ABC.
família toda, assim, muito, sabe, assim, sempre me receberam de braços abertos. Então, Piracicaba ficou assim. E eu, com o passar dos anos fazendo a Paixão de Cristo, o meu tempo foi ficando cada vez mais ocupado pelos trabalhos aqui de Piracicaba da Paixão de Cristo, e aí a minha companhia que eu tinha em São Paulo, eu fui transferindo devagarzinho para Piracicaba. Aí então atores que eram de São Paulo, que aí já achavam mais difícil vir trabalhar, porque aí eu trouxe a sede da minha companhia para cá, para Piracicaba, e aí eu comecei a colocar atores de Piracicaba, que é o Rodrigo Pola, o Washington Pop, a Daniela Cavaz, enfim, uma série de atores que estão aí em evidência, grandes atores que eu tenho muito orgulho deles terem feito parte da minha companhia, de terem, sabe, trabalhado comigo e que hoje eles começaram o Washington Pop, que você sabe qual é, né? Claro. Tinha 17 aninhos quando começou a trabalhar na minha companhia, entendeu? O Rodrigo, muito novinho, a Daniela também, e assim, todos foram crescendo e eu sinto eles assim como cria minha, assim, entendeu? Assim, gosto muito deles. Muito. Você ficou de 1990 até 2000 e... Não, na verdade, assim, a Paixão de Cristo eu comecei em 92. 92? 92. Tá. E você foi convidado em 90, digamos? Como que foi o processo? Eu tinha contato, porque começou a Paixão, né? Eu peguei a Paixão no 3º ano, que ainda era um grupo pequeno, e aí o Carlos indicou o meu nome, e aí eu fui convidado, e eu era contratado, na verdade, pela prefeitura, e o meu trabalho era dado como infraestrutura para o Grupo Guarantã, entendeu? Na verdade, assim, tinha aprovação do grupo, né? Me aceitaram como diretor, mas eu era, na verdade, contratado pela prefeitura. E a concepção dessa peça? Porque ela ganhou projeção nacional, inclusive. Na verdade, o espetáculo, quando eu vim, ele teve uma forma na Exalc, né? Era o início. Depois foi para a Rua do Porto, né? E aí, quando eu vim, eu já quis trazer para o Engenho, né? E eu sempre gostei muito e trabalhei em muitas superproduções, produções grandes. Terezinha de Jesus era uma grande produção, uma certa Carmen Miranda, que ficou 8 meses no TBC em São Paulo, eram grandes produções. Eu, além de ator, assim, eu assinava o cenário, o figurino também. Tinha feito já muitas coisas e sempre gostei muito de produções grandes. Então, eu vi a possibilidade de que aquilo poderia crescer. Então, insisti muito com o grupo para que a gente pudesse concorrer realmente com a Nova Jerusalém. Essa era a minha proposta, apesar de eu conhecer o pessoal de lá, tinha conhecido, né, conheci o Pacheco, a Diva, conheci todos eles lá. E falei, não, a gente poderia fazer isso aqui. Então, fui ousando, né? No primeiro ano foi muito engraçado, eu quis colocar os animais, né? Os cavalos, aí um burrinho no primeiro espetáculo. Tem até uma história bem engraçada, assim, eu conheci um burrinho que leva a Maria. Que leva o Jesus na entrada de Jerusalém e a Maria quando foge para o Egito, né? Com o José, né? Porque aí eu pus o nascimento lá também. Mas, assim, foi muito engraçado, porque eu conheci um rapaz que entregava leite aí pelos bairros aí, e né, leite lá tirado na hora, tal, entregava, e ele tinha cavalo, ele montava cavalo. E aí eu conversei com ele e pedi assim, que eu queria colocar uns cavaleiros no espetáculo da Paixão, tal. E aí ele arranjou mais uns amigos, eram 10, e vieram para ensaiar lá o espetáculo. É isso no primeiro ano meu, né? E vieram 10. Quando eu mostrei a roupa que eles iam ter que usar, como assim? Você imagina, né? Aqueles cavaleiros usar, assim, como assim usar essa sainha, não sei o quê, foram embora, só ficaram 4, você entendeu? Os outros 6 foram embora. Aí, o primeiro ano, fiz só com esses 4, e usei, então, 4 cavalos e o burrinho. Mas, assim,
público achou maravilhoso tudo aquilo. Mas aí, como foi muito bem no primeiro ano, já no segundo ano já vieram mais cavaleiros e tal, e quando chegou no final, eu cheguei a ter quase 80 cavalos no espetáculo, tanto é que naqueles pavilhões, um deles eles fechavam com baias e tal, e os animais ficavam alojados lá no... Aliás, assim, o espetáculo ele foi num crescente. Quando eu peguei a paixão, eu teria umas 80 pessoas no máximo, eu cheguei a ter 1.200 pessoas. Por isso eu fui ficando muito tempo em Piracicaba, porque quando chegou nesse número de elementos, tem cenas perigosas, né? Porque tem cenas com todos aqueles animais, crianças, adultos, senhores. Então, assim, as cenas eram demoradas a serem ensaiadas para não acontecer nenhum acidente. E então eu acabava ficando praticamente 6 meses preparando a Paixão de Cristo. Era muito tempo que tomava mesmo. Muito interessante mesmo. Aí eu estava observando aqui no seu desenrolar, mas antes de desenrolar essa história, vamos chamar novamente o Carlos ABC para ver mais uma traquinagem do seu grande amigo, do nosso grande amigo. Chega, Jairo. Olha aqui, eu me gosto muito, ouviu? Nem que eu passe minha vida inteira sozinha. Vão ter que me engolir. Até hoje eu aguentei essa situação de você comigo e com a sua mulher. Mas não dá mais. Ou eu ou ela. Mas Terezinha, lá é meu lar, minha mulher, meus filhos. E Deus e Nossa Senhora e aquele ridículo pinguim em cima da geladeira. É isso mesmo que você quer? Já que você não entende nada de matemática, é isso mesmo que eu quero. Isso é uma brincadeira. É um pequeno trecho da peça Terezinha Jesus, que foi o espetáculo que o João participava, né, no começo dos anos 80, que veio para Piracicaba, e ele fazia o espetáculo com o Ronaldo Ciambrone. E eu foi quando eu conheci ele. E eu conheci o Ronaldo já de alguns outros espetáculos que ele trouxe para cá. E aí conheci o João nesse dia. E a gente ficou amigo. E a partir daí aconteceu toda a história nossa, né? De eu ir para São Paulo e participar do Roubo da Mala, esse espetáculo aqui. Foi o primeiro trabalho que eu fiz em São Paulo, junto com o João. E depois, né, numa produção do João, comecei a fazer teatro-escola, né, em que eu fazia Dom Pedro, fazíamos vários personagens, acordávamos de madrugada para ir fazer espetáculo. Mas era muito bom, era um aprendizado muito grande, né? Porque a gente fazia teatro de manhã, de tarde, aí de noite em teatro e de madrugada em boate. E tem aqui também Roubo da Mala, em boates, um pouco mais tarde, com o João. E depois de algum tempo, aí de volta em Piracicaba, eu fui convidado, né? O pessoal do Grupo Guarantã estava fazendo a Paixão de Cristo e o Grego, que era o diretor, não ia dirigir mais. E aí a Heloísa e o Edmilson Andrade, Heloísa Ferreira e o Edmilson Andrade, me convidaram para fazer a direção da Paixão de Cristo, a partir de então. E eu falei para eles que eu não faria, porque eu não me sentia preparado, mas que tinha um nome de uma pessoa que eu tenho certeza que faria muito bem e que tinha tudo a ver esse trabalho com essa pessoa. E essa pessoa é o João Prata. E o João Prata veio, dirigiu, a Paixão de Cristo ganhou uma outra proporção através dele, né? Ficou um espetáculo conhecido no Brasil inteiro, um espetáculo grandioso. E no fim eu acabei fazendo como ator, né? Ele colocou pela primeira vez o João Batista, né?
E eu fazia o João Batista, depois fiz Herodes, enfim. E é isso. E nós tivemos muitos trabalhos juntos sempre, graças a Deus. É isso. Então, é uma pequena participação minha, uma pequena homenagem ao João, tá? Obrigado. Também não posso esquecer de dizer que durante todos esses anos, depois que eu conheci o João, ele esteve em Piracicaba participando do carnaval também, carnaval de rua, sempre com fantasias de destaques, né, que eu desenhava. Então ele sempre era uma figura importante nos enredos. E isso era muito bacana, que as pessoas já esperavam para ver o João fantasiado, né? O João, a fantasia nova do João, onde ele foi cozinheiro, foi as máscaras do teatro, foi também o Pedro Álvares Cabral, enfim, uma infinidade de personagens aí. Além de que tem uma outra peculiaridade, né? Uma outra grande, não sei se coincidência, são coisas da vida, sei lá, mas assim, eu e o João temos uma paixão grande por presépios. Então, todas essas coisas que nos uniam ainda tinha esse detalhe, de que os dois gostavam de presépio e os dois faziam coleção de presépio. Tanto é que nós fizemos a primeira exposição de presépios em Piracicaba, no Sesc, né? E com a minha coleção e a coleção do João juntas. E hoje a gente faz aí, por vários lugares, aí, as exposições de presépio. Então é muito legal dizer isso. E é muito bacana ter o João como amigo. E daqui para frente espero que seja só sucesso. Uma coisa que eu tenho pensado muito, cá comigo, é que o João já deveria ter o título de cidadão piracicabano. De tudo isso que ele já fez por Piracicaba. Inclusive ele tem casa aqui, né? E ele está sempre por aqui. Então, assim, a Congado, o João já restabeleceu a Congada, presépio, enfim, ele já fez uma série de coisas. Paixão de Cristo, ele já fez muita coisa. Além do carnaval, né? Da contribuição. Então, assim, eu acho que seria mais que justo, e eu prometo mexer os pauzinhos e ver se eu posso conseguir alguma coisa, conversar com os vereadores aqui de Piracicaba, para tentar conseguir isso. Que o João seja, com muito orgulho, cidadão piracicabano. João, um beijo, fique com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Você, pelo que a gente percebe no seu histórico, a gente poderia destacar vários aspectos. O teatro de revista, né? Uma coisa forte na sua formação. Segundo, a religiosidade, porque tanto a Teresinha de Jesus, tanto o texto do Ciambrone e a própria Paixão de Cristo, eles têm um escopo, um conteúdo bastante religioso. Né? O conteúdo é religioso. Sim. Né? E também essa percepção de impacto popular. Você sempre teve essa visão do grande evento, mas antes de qualquer coisa se preparava para o grande público também. Então você tinha que mesclar, digamos, sutilezas de um trabalho, que não era coisa simples, e, por outro lado, preocupado com um palco gigantesco, porque o Teatro do Engenho tinha um palco que você ficava relativamente distante. Sim. Então, a elaboração disso daí também contava com a participação do Carlos ABC, correto? Que ele era o Carlos, na verdade, como eu te disse, assim, sempre muito parceiro. O grupo não tinha condições. Quando eu peguei, né, por exemplo, não tinha grandes condições. Então, o que acontece? O Carlos, sempre muito criativo... Era o Coringa. Ele sempre vinha e me ajudava muito, assim, né? Ele tinha uns panos lá de um determinado cenário, veio... Eu me lembro, assim, que nesse primeiro ano que eu fiz... eu queria fazer umas colunas, aí eles arranjaram uns tambores, e um rapaz lá chumbou, soldou os tambores e tal, mas ficou uma coisa muito rústica, mas você imagina esses tambores, sabe esses tambores, né?
E aí o Carlos já foi em casa, já pegou uns tecidos, já fez uns enfeites nas colunas, tal, já disfarçava um pouco, você entendeu como é que é essa? Dava um truque, como diz o pessoal, e né? É artesanal, E ele assim muito criativo, e a gente sempre dava sempre muito certo, assim, como eu te disse, eu conheci o Carlos há 79 e tal, não sei o quê, eu vim trabalhar, porque assim, eu tenho toda uma ligação com a escola de samba, com o Carlos aqui também, a gente trabalhou com escolas de samba aqui. Esse é um outro viés, ou seja, a cultura popular, porque não é, você vem do Carnaval, Paixão de Cristo, e você tem também toda uma tradição da congada, das danças afros, enfim. Sim. Você avança nesse aspecto da tradição cultural de Piracicaba. Porque assim, eu sou de uma família católica, né? Sempre fui criado, tenho religiosidade, sim, sou católico, e vejo essas origens, essas coisas todas muito ligadas à religião, apesar de que, em alguns momentos, as pessoas não querem, assim, de uma certa forma, ignorar, né, colocar, afastar. Mas, assim, são muito ligadas, essas crenças populares, essas coisas todas, estão muito próximas. Nascem de uma mesma matriz. Elas saem de uma mesma matriz, exato. E, por exemplo, tem que ser respeitadas. Eu respeito muito e vejo, consigo entender essa profundidade que tem essa religiosidade, essa coisa toda, e esse lado todo folclórico, que eles dizem como folclórico, mas que, na verdade, tem um respeito muito grande, né, dentro da religião, da crença deles. Tem uma história assim, muito interessante, rapidinho, só isso aqui para você. Por exemplo, a história da congada, e tem as irmandades, que o pessoal fala, as irmandades dos homens pretos, Nossa Senhora do Rosário e tal. Por que Nossa Senhora do Rosário, né? Lá com os homens pretos? E tem uma coisa muito interessante. E assim, foi de norte a sul do Brasil, sempre assim, Irmandade Nossa Senhora do Rosário e um santo preto. Então, São Benedito, ou São Elesbão, ou Santo Eduviges, né? Um santo negro. Mas era porque, assim, quando a Igreja Católica forçou o escravizado a aceitar um santo católico, o que aconteceu? Esses escravizados que tinham vindo para cá, isso tudo na história, que é muito interessante, né? Alguns tinham conhecimento do islamismo e outros eram de algumas tribos primitivas. E o que acontecia? No islamismo tem um cordão, você já deve ter visto, assim, que tem aquelas continhas, são 100 continhas assim, e acho que, eu não vou lembrar que o nome que é imã, uma coisa assim, o nome desse cordão que o pessoal do islamismo usa, assim, fica na mão. São os 100 nomes que tem Deus, que o que a gente conhece normalmente é o Alá só, né? Então, esses que conheciam o islamismo conheciam esse cordão. Os que eram de tribos mais primitivas, eles marcavam a gestação da mulher através de um nó, de um cordão com nozinhos. Então, coincidiu esses escravizados no Brasil inteiro, quando a Igreja forçou a eles aceitarem um santo católico, quando eles viram aquela Nossa Senhora do Rosário, com aquele cordão, com todas aquelas continhas, e um bebê no colo, eles falaram, ou tem a ver com esse cordão, né, do islamismo, ou com essa coisa da gestação da mulher. Então, eles associaram e, assim, eles aceitaram Nossa Senhora do Rosário. Por isso, essa coisa toda. Então, quando você vai vendo, tudo é muito ligado, né? Assim, então, é tudo muito rico. Aliás, essa cultura popular, essa coisa toda, é toda muito rica, muito rica. E tudo isso você consegue ir ligando, assim, teatro, essa cultura popular, essa religiosidade, como a minha coleção, por exemplo, de presépios. Presépios, as obras lá de arte e tal, etc. Mas, por exemplo, também são cenas, igual ao teatro. Claro. São cenas, né? É interessante. Quando você olha o tempo da sua vida e, ao mesmo tempo, para pensar sobre ele, o que você conclui? Foi um trabalho
que importância, né? Eu digo assim, você diz, tudo que eu queria fazer eu fiz, tem muita coisa que eu deixei para trás, ou as coisas se realizaram conforme o planejado? Não, eu acho assim que tudo que eu fiz, lógico, no decorrer da vida da gente, muitos altos e baixos. Viver de arte nesse país, você sabe que é muito difícil. Mas eu acho que, com muita persistência, eu consegui realizar, sim. E eu, assim, graças a Deus, eu tenho 51 anos de carreira. Estou com 75 anos. Mas eu acho que eu ainda estou fazendo coisas, acho que ainda sou produtivo e ainda estou aprendendo. Isso é interessante, porque aqui, esta entrevista hoje, ela tem um público mais ou menos desenhado, que é um pessoal mais velho, que nesse bojo, né, de pessoal mais velho, você tem todo o espectro humano. Né? Pessoas muito alegres, pessoas muito tristes, pessoas muito ativas, pessoas que estão preocupadas com amanhã, pessoas que sofreram, que sofrem, ou seja, é a natureza humana viva. Sim. Se você pudesse dar um recado a esse público, né, que a gente está tentando delimitar, mais idoso, o que você diria a eles em termos de estímulo para a vida? Eu acho que enquanto assim Deus estiver te dando condições, saúde, você não pode parar. Eu trabalho, eu, por exemplo, fiz agora esse último ano aí que estava com a pandemia toda, tal, etc. Eu fiz um trabalho para o SESC aqui, quase um ano, pesquisando essas manifestações aqui de Piracicaba, culturais, né? Levantei novamente a Congada de São Benedito, um pouquinho antes eu tinha parado um pouco com o teatro, um pouco antes da pandemia. Eu vi lá, universidade aberta, era terceira idade, falei, acho que eu vou xeretar aqui alguma coisa. Fui lá para a USP, tinham 5 vagas, junto com os outros alunos. Eu fui lá, entrei, acabei entrando, aí fui fazer uma série de disciplinas lá, fiz museus, exposições, isso ligado, porque eu tenho essa coleção de presépios que eu exponho e tal, então tinha muito interesse nessa área, né, museus, exposições. Fiz museus, exposições, fiz a outra disciplina lá, terceiro setor, fui fazer um estágio lá no MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Está voltando a um projeto seu originário, que exato, nós começamos falando sobre isso. Inclusive, antes da reforma do Museu de Ipiranga, como eu estava fazendo essa disciplina, nós fomos para lá e eu tive a oportunidade de, com o material de lá do Museu do Ipiranga, algumas coisas sobre a restauração de madeira, de tecido, das pinturas, do papel. Então, assim, porque assim, não é só você fazer, você aprender, que é muito prazeroso, você sempre vai ter coisas a aprender. Eu, inclusive, assim, lá na USP, que isso foi uma das coisas que mais me agradou lá. Eu conheci uma moçada, porque eram só 5, vamos dizer assim, da terceira idade, e que estavam lá, e os outros alunos todos jovens. Aí um deles lá ficou sabendo que eu mexia com teatro, aí começaram a perguntar isso, aquilo outro, uma série de coisas. E aí um deles estava fazendo cinema lá na USP. E aí ele me convidou, como ator, você não quer ir fazer lá para nós um trabalho? Eu fui e fiz 2 curtas-metragens com eles lá. E assim, foi maravilhoso, porque assim, você imagina, lá com 70 anos, 72, 71, e aí de repente toda aquela moçada, né, e eu fui ver como é que eles estavam fazendo, porque você vai aprender também, né? É fantástico, assim, você ter o contato com o jovem também, entendeu? Ou seja, sair da cadeira é o primeiro passo zero. Sim, você entendeu? Porque assim você vai ter noção assim de outras visões, né? De como é o raciocínio agora, como é que você pensa de uma forma, não, mas ele de outra. Por que ele pensa de outra? Enfim. É fantástico, né? Eu agora, por exemplo, essa Congada que eu estou fazendo aí... Isso que eu queria, para concluir essa nossa conversa, pois não. Que você traçasse essa perspectiva de futuro, imediato. Está
tratando aí dessa cultura afro, né, aqui em Piracicaba, tudo, consegui recuperar, entrevistei muita gente aqui em Piracicaba, conseguimos recuperar, assim, com o patrocínio do SESC, esse apoio todo, o SESC, porque eu já no finalzinho de 90, no começo de 2000, eu tinha tentado levantar, mas a Congada, fizemos 3 anos aqui em Piracicaba, mas aí eu tive que voltar para São Paulo, e ninguém se prontificou a cuidar da Congada. A ideia é fazer estudos para e levantar desde a coreografia, figurino, tudo, e o que é, de um estudo. Básica, eu tinha já, na verdade, feito um projeto para o Divino, reformular a festa, desde o artista que foi feito os andores, a imagem do Divino, toda essa proposta, fui eu que levei para lá, fui eu que fui atrás, reformulei todo o projeto e montei um grupo também no Colégio José Romão com crianças, para ter uma continuidade. Infelizmente, quando eu fui para São Paulo, não continuaram, o grupo do José Romão terminou e a Congada de São Benedito também pararam. Quando chegou agora no ano passado, o SESC conversou comigo a respeito da montagem, dessa pesquisa, né, sobre essas manifestações todas estão acontecendo em Piracicaba culturais. Eu fiquei trabalhando praticamente 1 ano pesquisando, e uma antropóloga lá de São Paulo, né, a Yara Machado, que ia passar para o livro, escrever, né, mas a pesquisa toda eu que fiz. E aí, assim, para o idoso, no caso, né, assim, você está produzindo, você está estudando, pesquisando. Aí eles me falaram que queriam novamente, se eu conseguiria levantar novamente essa Congada de São Benedito. E aí eu fui, trabalhei, o SESC apoiou e eu consegui montar. E é interessante porque o meu grupo, eu falo meu porque assim eu estou lá, né, encabeçando, mas assim, esse grupo da Congada de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, eu tenho 52 pessoas, eu tenho 2 criancinhas assim, de 4 anos, depois de 12 e tal, até 84 anos. Eu tenho pessoas na Congada lá de São Benedito de 84 anos, músicos, né? Então, o interessante, né? Você está com desde a criança até e são músicos assim que foram lá, olha, eu consegui um contato, e eles dizem, não, eu quero ir participar. E, nossa, é muito bem-vindo. Então, assim, enquanto você estiver bem de saúde, que é o mais importante, você pode estar contribuindo, você pode estar fazendo. Eu só, na hora que não tiver mais condições, eu paro. Caso contrário, eu acho que o idoso, né, tem que se entregar para a vida. Se entregar para a vida, Eu fiz um espetáculo, inclusive aqui em Piracicaba, chamava-se Arca de Noé, né, o dilúvio, que era exatamente, eu quis abordar esse trabalho do idoso, né, valorizando, então, através da figura do Noé, assim, ele trabalhando, ele produzindo, e ele salvando também, porque assim, o idoso, você que tem o conhecimento de coisas passadas e que é importante os jovens saber conhecer, né? Saber o nosso histórico, as nossas origens. Então é importantíssimo não se sentir assim, eu não tenho mais valor, eu não... Não, você tem valor sim, e também aprender, estando mesmo com idade, você aprender. Eu acho maravilhoso cada dia que eu descubro uma coisa nova. Eu acho fantástico isso. Ótimo. Então, encerramos aqui mais um programa do Projeto Trajetórias, em que conversamos com o grande artista João Prata, muito ligado ao teatro, e que até hoje continua na ativa, produzindo e muito. Opa!